Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas esta manhã de segunda-feira, com mais uma catequeses, a terceira catequeses, deste novo curso, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus que quer salvar todo ser humano esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos iniciar ainda no tema, não é? Deus. Iniciamos com esta pergunta: Deus vê todas as coisas? A resposta é sim. Deus vê todas as coisas, presentes, passadas, futuras e até nossos pensamentos. Deus chega no âmago, que é o profundo, o mais profundo do nosso eu, não é? E alguns mestres da espiritualidade dizem que aí que a nossa alma é a morada de Deus, o mais profundo do nosso eu, aonde ninguém conhece, aonde até mesmo eu não posso ir. Não conheço, Deus conhece, Deus se faz presente. Então Deus vê todas as coisas, todas as coisas. Nada está escondido diante de Deus, não é? E sob o olhar de Deus, nós somos contemplados. Estamos sendo acompanhados, não é? E isso nos dá um consolo, conforto, e é confortável para nós sabermos que Deus nos vê. Não é? Deus nos vê. O evangelho de hoje é justamente nessa perspectiva, né? Ninguém pode acender uma lâmpada e colocar debaixo da cama, debaixo da mesa. Ela é para ser posta no alto. Até estas luzes artificiais, né, elétricas, veja, é no alto, para poder iluminar. Também nós, assim. Né? O próprio Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Então, se somos luzes, é preciso que o nosso testemunho seja um luzeiro, não é? É luz para a sociedade. Mas primeiro para a minha vida, não é? A luz que eu sou deve iluminar a minha existência. A luz que eu sou deve iluminar os meus passos, o meu caminho, a minha vida, a minha jornada. Vocês vão de fato, não é, ter esta consciência da magnitude, da amplitude, da completude e da plenitude de Deus. Deus é amplo, Deus é completo e Deus é pleno. Ele é onisciente. Esta palavra deriva do latim omni, quer dizer tudo. Onisciente vem do latim omni, quer dizer tudo. E sciens, quer dizer sabe todas as coisas, vem de ciência, não é? Mas não a ciência de laboratório, não a ciência de perícia, não a ciência técnica. A ciência de Deus vem da sabedoria. Ele é a sabedoria. Deus sabe e vê as coisas passadas e futuras. Conhece até os nossos pensamentos e sentimentos. O homem não pode adivinhar os pensamentos dos outros. Eu penso numa coisa, vocês sabem no que penso? Não. Vocês não estão sabendo o meu raciocínio. Pode até acompanhar agora, mas eu não sei também.
E por isso que vocês não sabem a próxima palavra que vai sair da minha boca, né? Da minha mente, do meu coração. Deus o sabe? Sim, Ele sabe. E vê tudo. Também os pensamentos e os sentimentos mais secretos. Aqueles que desejaríamos que ninguém soubessem. A Deus nada podemos esconder. Ele é como um grande espelho no qual tudo se reflete. É como um olho que tudo vê, um ouvido que tudo ouve. Por isso que em algumas seitas, né? Seitas, erroneamente coloca um olho grande, né? Existe o olho grego, que se tornou pulseira, que se tornou colar, né? Existe o olho da maçonaria, com essa ideia que Deus tudo vê. Não é? É uma doutrina errada, certo? Mas só dei o exemplo só para dizer que em algumas religiões e algumas seitas tem essa ciência do olho de Deus e coloca como um símbolo bem concreto, tá certo? O menino Jesus, não me olhe, dizia a pequena Maria Gabriela Taurel, quando queria fazer alguma arte, não é? Dizia, não me olhe, e Jesus fechava os olhos, mesmo que o estivesse fechado, saberia tudo igualmente, tá certo? É interessante esse pequeno relato aqui, não é? Que na inocência, a pequena Gabriele dizia, quando ia fazer uma traquinagem, dizia, menino Jesus, ela tinha uma imagem do menino Jesus, dizia, menino Jesus, fecha os olhos para não ver, né? E aqui é interessante, mesmo, aspas, Deus fechando os olhos que não fecha, porque ele é espírito finíssimo, não é? Quem é Deus? Espírito finíssimo e perfeitíssimo, como nós vimos, mesmo ele fechando os olhos, mas ele tudo sabe, tudo enxerga e tudo vê, tá certo? Deus te abençoe, Zilma Chaves. Bom dia, Deus te faça feliz e planifique cada vez mais a tua saúde, saúde do teu esposo e a tua família. Uma outra pergunta, não é? Deus tem corpo como nós? Eu já respondi aqui, mas vamos refletir. Não, Deus não tem corpo, mas é puríssimo espírito, não é? Como nós vimos. E esta dimensão de Deus, veja, de ser puríssimo espírito, por isso que as categorias que Deus, sendo todo-poderoso, ele é onisciente, onipresente e onipotente, não é? Porque Deus tem o pensamento espiritual, não se vê nem se toca, mas existe realmente sim, ele existe realmente. Essa é uma comparação para facilitar a compreensão de que Deus é puríssimo espírito. Tudo que é espírito não se vê nem se toca, porque só se vê e toca as coisas materiais e as que têm corpo. Deus não tem corpo, porque possuir um corpo é imperfeição. Vejam só, Deus, ao invés, é um ser perfeitíssimo. Nós somos semelhantes a Deus na alma, mas não no corpo, porque ele não tem corpo, né? Vemo-la, tocamo-la, não. E contudo, ela existe, a alma existe, não é? Pois assim é Deus, existe, mas nós não o vemos, nem podemos tocá-lo, porque é puríssimo espírito. O que significa puríssimo? Veja, significa que não está misturado com outra coisa, né? É puro, como a gente diz. Quando é que a água é pura? Quando não é misturada com vinho
ou outras essências, até mesmo aquele pozinho, né, que faz o suco. Aí a gente não chama mais água. Deus não tem corpo, portanto não tem rosto, nem barba, como é representado nas gravuras, nem tem mãos e pés. Geralmente os ícones vêm como um ancião, como um velho barbudo, né? Deus. Essa imagem da Idade Média, que passava o ancião. E tem até no Antigo Testamento, puxaram as barbas, né? Puxaram as barbas para dizer que já é maduro na idade. Por que então é representado assim? Do Espírito não se pode fazer uma ideia, mas nós, para termos uma ideia de Deus, o representamos em forma humana, como ele algumas vezes se manifestou aos homens, né? Na sua voz, uma voz de ancião, seja chamando Abraão, né? Tantos outros homens e mulheres bíblicos, mas também naquelas duas revelações do batismo do Senhor, que se ouviu uma voz de um ancião, e também na transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver isso no fundamento agora bíblico, na criação do mundo, não é? Deus criou o céu e a terra em 6 dias. Dizem os estudiosos que esses dias não foram dias de 24 horas, mas de séculos. Ou seja, Deus criou o mundo em 6 períodos de duração incalculável. Aqui é interessante, né? Esta descoberta, porque aí nos ajuda a entendermos. Nós não somos fundamentalistas, tá certo? Ajuda-nos a entendermos, sobretudo, as páginas difíceis das Sagradas Escrituras. Somente esta informação aqui, né? Que Deus cria em 6 períodos, que é chamado de séculos, ou seja, Deus criou o mundo em 6 séculos, em 600 anos. Veja. E coloca aqui numa representação incalculável. Nem sabia ainda que o século tem 100 anos, né? Não tinha essa noção. E aqui a gente entende quando o Caim mata o Abel, né, o seu irmão, e Deus o marca na fronte para que outros não matem. Ora, não é? Que Adão e Eva só tiveram 3 filhos. 3 filhos. O Abel, o Caim e o Sem. Não é? E, no entanto, o Caim mata Abel, só ficou o Caim e o Sem. E os pais, não é? Adão e Eva. No entanto, Deus marca ele para, quando ele chegar em terras longínquas, outros não matem. Quer dizer, Deus cria a civilização, uma civilização, cria a humanidade, tá certo? Toda a humanidade. E aí coloca Adão como, que quer dizer pai dos viventes, e Eva como mãe dos viventes. A gente tem algumas páginas difíceis da Bíblia, não é? E se formos fundamentalista, a gente não entende o processo histórico. Vamos lá. No primeiro dia disse Deus: haja luz, e houve luz. No segundo dia, Deus criou o firmamento, que chamou céu. No terceiro dia, separou a água da terra e mandou que o solo árido se revestisse de plantas e de árvores de toda espécie. No quarto dia criou o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia criou os peixes e as aves. No sexto dia criou todos os outros animais. E por fim o homem. No sétimo dia, acabada a criação, Deus descansou. Não é? O sétimo dia. O Sabat, o Shabat, para os hebreus e os judeus, para nós, o domingo, que é a nova criação, o novo povo de Deus,
e a ressurreição. Vamos agora ver a questão sagrada, o lugar sagrado, não é? O templo sagrado. O que é lugar sagrado? O que é lugar sagrado? É o lugar consagrado ao culto divino, como são as igrejas, os mosteiros, não é? E aqui as capelas, as matrizes, as basílicas, os santuários, as catedrais, enfim. Lugar sagrado é o lugar do culto divino, não é? Que é o espaço, porque é sagrado a gente diz, não é porque apenas reza, mas é porque é consagrado, se torna também um sacramental, certo? Que lhes parece, queridos amigos e amigas, não é? É melhor rezar em casa ou na igreja? Como a gente se sente, não é? Na igreja, pois ela é a casa de Deus e da oração, tá certo? Pegando isso, podemos dizer com toda firmeza que às vezes na nossa casa, nem no nosso quarto, nós conseguimos rezar direito, né? Tem muitas pessoas, às vezes, muito barulho, não é? As pessoas não têm a mesma inclinação religiosa que nós temos, não é? Então, cada um faz as suas atividades. Então, a casa não fica um lugar propício para oração, agradável também, confortável para oração. Por isso, não é? Do lugar sagrado, do lugar consagrado, que é a igreja. Quando vocês assistem à missa, por exemplo, não rezam sozinhos, como se rezasse o terço, mas rezam com o padre, o qual oferece o santo sacrifício também por nós todos, né? Quer dizer, nós rezamos no corpo místico de Cristo. Formamos o corpo místico de Cristo. Saímos de várias casas, de múltiplas famílias, e ali formamos um só corpo pela fé que o sacerdote principal age na cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do corpo, como dizia São Paulo. A igreja realiza as suas funções litúrgicas no lugar sagrado, onde não se fazem coisas profanas e se entra com todo respeito e veneração. É interessante aqui a gente pontuar e frisar uma coisa. Aquela pia de água benta que fica à porta da igreja, não é? É justamente quando a gente entra, veja, a gente vem de um lugar profano no mundo, a gente coloca a mão e se persigna com a água benta. É como se a gente estivesse pedindo permissão para entrar naquele espaço sagrado. Eu vim do profano e estou entrando no sagrado. E no sagrado não pertence a mim, pertence a um outro. Eu me purifico com a água benta e peço permissão. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estais é santo, disse Deus a Moisés, mesmo chamando ele. Atenção, mesmo chamando ele. Mas Deus pede porque ele tira as sandálias, que ele ainda é profano, não é? Então, os lugares sagrados são especialmente dois: as igrejas e os conventos. Também os conventos são lugares sagrados porque neles habitam pessoas consagradas a Deus. Em muitos países católicos da Europa, os cemitérios também são lugares sagrados e pertencem à igreja, não é? Porque o cemitério também foi abençoado. E lá a gente, por exemplo, agora mesmo eu vim do cemitério, né, que eu celebrei a missa 6 horas lá. Toda segunda-feira eu celebro 6 horas no cemitério, e geralmente o cemitério tem é dedicado a São Sebastião, não é? Ou a outro santo mártir. Veja, e o daqui é de São Sebastião, é o padroeiro, na capela,
A gente reza por todos os fiéis defuntos, né? E também as almas do purgatório. No Brasil também vigorava esse costume, mas com o regime republicano, os cemitérios foram secularizados, isto é, considerados propriedade do Estado. Contudo, são sempre lugares que devem ser respeitados. Quando entrarem em um lugar sagrado, sejam sempre modestos e respeitosos, não é? Veja, então agora eu quero terminar com uma história, esta aula, não é? O sonho de uma paga, tá certo? A religião católica começava a afirmar-se na missão de Zhuyin, na China. Havia uma família que se entusiasmara pela doutrina católica e todos a estudavam avidamente, exceto a mãe. Pagã convicta, não queria saber de novidades e não permitia que destruíssem seus ídolos. O marido procurava persuadi-la e finalmente conseguiu que ela começasse a estudar o catecismo. As verdades da fé cristã começaram a penetrar em sua alma, pondo-a em dúvidas a tal ponto de não saber se permanecer fiel aos ritos do paganismo ou abraçar a nova religião. Numa noite sonhou que estava folheando o catecismo, quando, de improviso, entrou na sala um horrível cão que procurava mordê-la. Naquele instante, uma senhora belíssima, vestida de branco, entrou também no recinto e, com um bastão, bateu no animal e o afastou. A mulher acordou assustada. Que significaria aquele sonho? Na noite seguinte, repetiu-se com este detalhe. A bela senhora, tendo expulsado o cão, aproximou-se dela e, tomando-a pela mão, disse-lhe: não tema. Estude bem a doutrina cristã, receba o batismo e eu a protegerei sempre contra aquele cão. Se me obedecer, nada lhe acontecerá. A mulher despertou, confortada, e logo lançou ao fogo os ídolos pagãos. Porém, não conseguia compreender quem era aquela senhora, cujas palavras conservava no coração. Pediu explicações a um propagandista da religião católica, e qual não foi a sua admiração ao saber que a mesma rainha do céu, a Virgem Imaculada, viera animá-la e convidá-la para o estudo da verdade. Hospedou em sua casa por vários dias o propagandista, que na verdade é o missionário, para que a instruísse mais rapidamente na religião, na esperança de receber o batismo junto com os seus. Continuava a instruir-se e a invocar a bela rainha do céu que lhe demonstrara tanto amor e predileção. Né? Aqui é uma das histórias que estão nas missões, no livro As Missões Franciscanas. Tá certo? E aqui eu termino esta aula, né, com 25 minutos. Na próxima aula eu venho com a catequese dos anjos. Vamos falar um pouco dos anjos. E de fato é uma catequese mesmo, viu? Porque é através de perguntas e respostas. Tá certo? Já temos aí temos três aulas de catequeses. Uma foi introdutória e duas sobre Deus.
né? As próximas, nós vamos falar agora sobre os anjos, a corte celeste, tá certo? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. O Ricardo José está pedindo a bênção. Deus te abençoe. Divanilza Dantas também está pedindo a bênção. Deus te abençoe e faça feliz. Tchau, tchau.